Temos também alguns países convidados, é o caso do Brasil, e é sobre isso que a gente também conversa com a nossa analista lá em Brasília, a Isabel Mega. Tudo bom, Isabel? Bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia com mais tempo para você, para o Américo, para quem está chegando agora aqui no Novo Dia também. Hoje também temos a expectativa, além da agenda do presidente Lula como um todo, o discurso que dirá o presidente Lula. Ele vai discursar numa sessão ampliada da cúpula do G7. É a 9ª vez em 3 mandatos que Lula participa desse encontro. Portanto, Isabel, não é um novato que vai falar ali com as maiores economias do mundo. Por onde necessariamente a declaração de Lula deve passar, Isabel? O presidente Lula tem dito que não poderia ficar de fora da festa dos ricos, mas, ao mesmo tempo, ele atende justamente a isso que o Américo estava colocando para a gente, né? A uma crítica que é feita mundo afora em relação à própria existência do G7, né? Ao chegar ao G7, ele disse que o G7 nem deveria existir. Essa foi uma das manchetes já produzidas pelo presidente brasileiro em solo canadense. A partir daí, a gente tem muita expectativa de que o discurso do presidente Lula possa trazer um pouco do tom que ele já adota em mensagens quando está fora do Brasil e faz defesas muito enfáticas, por exemplo, do multilateralismo. Mas tem um ponto, Carol. O presidente Lula foi chamado para falar sobre segurança energética. Ainda assim, há uma certa aposta no mundo diplomático aqui em Brasília de que ele possa costurar essa fala dele, que não deve ser uma fala muito longa, mas que ele possa costurar essa fala dele com outros temas da agenda. Daí que eu cito, por exemplo, essa defesa muito enfática que a gente vê do multilateralismo, né? Isso aparece quando o presidente Lula responde à nossa correspondente Priscila Yazbek sobre a colocação que o Donald Trump fez a respeito do Putin, do que lá atrás já foi G8, deixou de ser porque a Rússia invadiu a Crimeia e aí foi retirada desse grupo. E aí o próprio presidente Donald Trump tem uma posição muito clara de entender que a Rússia deveria voltar a fazer parte desse grupo. E aí quando a Priscila coloca essa fala de Trump para o presidente Lula na chegada ao Canadá, é que ele dá essa resposta de que o G7 nem deveria existir. Por quê? Porque o Brasil entende que você tem o G20, que é algo muito maior, que abrange uma densidade populacional maior e que teria um pouco mais de representatividade para falar no momento. Mas ainda assim, não dá para ficar de fora da festa dos ricos. É claro que, e sobretudo diante da declaração, do comunicado que saiu durante a madrugada, em que o G7 já se posiciona em relação à crise do Oriente Médio, falando que o Irã é a principal fonte de instabilidade e terror na região e que nunca poderá ter uma arma nuclear, há uma expectativa de que isso também contribua ainda mais para um contexto que já era esperado desde o fim de semana, de que o presidente Lula também toque na questão do conflito no Oriente Médio, com uma mensagem mais pacifista, né? O presidente Lula, ontem também questionado sobre isso, voltou a falar que o que ele defende de fato é a paz na região, né? E aí muitas dúvidas qual vai ser o tom da colocação. Se vai ser um tom das notas já manifestadas pelo Palácio do Itamaraty em relação a esse agravamento do conflito, em que fala especificamente dos ataques de Israel contra o Irã e não do contrário, ou se o presidente Lula vai ficar numa retórica realmente de pedir a paz. O Brasil que tenta uma centralidade nesse debate. É bom a gente lembrar um contexto lá mais ainda do rescaldo do 7 de outubro de 2023, dos ataques do Hamas contra Israel e logo os meses na sequência em que a gente teve um protagonismo do Brasil, até mesmo no oferecimento de resoluções que acabaram sendo rejeitadas ali no âmbito da ONU, mas o Brasil tenta se colocar, digamos assim, como um país que defende a paz mundial. É essa mensagem que o presidente Lula rotineiramente tenta mostrar para o mundo. E fora isso, Carol, a gente vai ter algumas agendas importantes por lá. O presidente Lula tem um encontro com o primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney. Ele tem uma reunião também com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Essa reunião foi pedida pelo Zelensky e tem ainda uma reunião com o chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz. Então, é parte da agenda do G7 também você ter esses encontros bilaterais que são apresentados. E a foto de família que vai ficar
com um integrante a menos, Donald Trump, lembrando sempre que o Brasil, ele não participa efetivamente como membro do G7, ele está lá como um convidado, como um observador, então está lá mais para participar ali nas beiradas, não somos protagonistas de forma alguma nessa agenda no Canadá. Daqui a pouco vamos falar mais sobre essa agenda do presidente Lula por lá, dando destaque para esse encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Daqui a pouco, então, Américo Martins e Isabel Mega voltam para conversar mais conosco.